Meu nome é Yasmin Carmona, eu tenho 22 anos, sou virginiana e faço faculdade de administração na SPM. Meu primeiro contato com o cavalo foi... Eu tenho um sítio, meus pais têm perto de São Roque, então eles sempre tiveram um cavalo de passeio mesmo assim, mas desde muito novinha eu tenho esse contato. Ninguém da família pratica o esporte, mas com o animal mesmo faz bastante tempo. Eu não sei direito de onde veio, eu acho que provavelmente eu devo ter visto alguma prova, alguma coisa que me chamou a atenção. Eu sempre gostei muito de animal, dos cavalos, então acho eles incríveis. E aquela coisa de criança, eu com 11 para 12 anos, insistia com a minha mãe para ela me levar para uma escolinha que era perto de casa. E ela não, me enrolou por um ano ainda, até que ela me levou e eu peguei o gosto. Absurda até hoje, fazem 10 anos isso, e eu continuo montando. Eu comecei na escola lá da Hípica Paulista. A gente faz aquela aula teste, né, para te colocar na turma, geralmente nos iniciantes, e fiquei lá por 2 anos. E foi muito importante, participei de competições. O salto a gente começa em varinha no chão, né, passa por 40, pro 60, e aí depois, foi em outubro de 2009, eu vim aqui para Santo Amaro, já entrei na parte dos sócios e comecei a ter aula com o Zé já direto. Eu com 12 anos, que foi setembro de 2007 que eu comecei a montar, em pouco mais de um mês eu comecei a participar das competições de fundamental, né, de escolinha mesmo. Saltei poucas provas de varinha no chão, acho que uma prova interna, e comecei a fazer as metropolitanas, que a gente chamava, né, ia para Alphaville, nada muito longe, mas saltava. Fiz um pouco de 40 centímetros e depois fui para 60 centímetros, em 2009. E aí eu mudei aqui para Santo Amaro, como eu já havia dito, e em um mês, assim, eu subi para 1 metro. Foi uma mudança radical, foi um cavalo até que é muito legal a história, não era meu, era de um aluno do meu professor, que emprestou na maior boa vontade e que me mostrou que era capaz de conseguir subir para 1 metro, e aí fui seguindo isso. Em 2010 eu fiz inteiro de 1 metro e assim por diante. A distância talvez seja a parte não mais importante, mas talvez mais complicada de entender, principalmente quem não monta, nunca praticou o esporte. É a situação que a gente tem que chegar para o cavalo ter condição de saltar. Não pode ser nem muito perto do obstáculo, nem muito longe, tem que ter a pressão de perna certa, tem que ter o equilíbrio do corpo. É uma série de fatores, assim, a gente consegue enxergar isso com o olho, o que a gente chama de sentimento, né? De ver quando está se aproximando ou ficando longe, tem que ter o ritmo bom. E tem as medidas entre um obstáculo e outro também, que a gente chama de linha, né? Ou os duplos, os compostos.
O trato deles, eu costumo brincar que eles são mais bem cuidados que a gente, porque todo dia vem veterinário olhar eles, trotar e mexer, ver como é que eles estão. Os tratadores, então, vivem aqui praticamente à mercê deles, né? Eles chegam muito cedo, passam a ração para ele come 2 vezes ao dia, né? Tem feno, capim, linhaça, tudo que você imaginar para eles, o bem-estar deles. Vitamina muitas vezes, porque são cavalos de esporte, né? Eles têm um desgaste muito grande, então tem que estar numa forma física e num preparo muito bom. É difícil mensurar o quanto ele dorme. A gente acaba os trabalhos aqui por volta de 5 horas e depois disso ele fica na cocheira. A hora que quiser dormir, eles dormem. Às vezes você chega aqui muito cedo ou de madrugada, de noite, assim, eles estão dormindo, outras vezes não. Eu acho que não tem muito um horário fixo, assim, tipo a gente, deu tal hora a gente vai dormir, só vai acordar no outro dia na hora de trabalhar. Não, eles têm muito uma rotina, assim. Eles descansam também enquanto às vezes a gente não chega para trabalhar, então é um pouco de cada cavalo também, eu imagino. Para, meu! Em ordem cronológica dos 5 cavalos mais importantes que eu julgo ter tido, assim, que me marcaram de uma forma mais especial, o primeiro deles foi o Bodegueiro. Era justamente o cavalo desse aluno do Zé. Eu lembro perfeitamente, eu saltava 60, saltava baixo ainda, né, na época, e eu estava sentada depois de treinar ali no restaurante aqui da Ípica, esse aluno chamado Fábio, ele nunca tinha falado comigo nem nada, e o Zé veio e falou assim: você pode emprestar esse cavalo para ela, para eu mostrar para ela que é possível tudo. E ele sem pensar 2 vezes, foi na maior boa vontade, falou: não, fica à vontade, monta, faz o que você quiser com ele. E foi assim uma experiência incrível. Eu peguei ele, imagina, saltando 60 centímetros e em pouquíssimo tempo eu fui numa prova de 1 metro, ele foi... Os outros que eu vou falar foram meus, ele foi o único que eu julgo, assim, lógico, todos que passam na nossa vida eu acho que deixam uma coisa, uns mais, outros menos, mas deixam um aprendizado, alguma coisa legal, mas ele foi realmente muito importante, acho que foi o início de tudo, assim, pra mim. Logo depois que eu saltei esse cavalo, né, o Zé mostrou não só pra mim como pros meus pais que era possível, né, esse sonho e tudo, ele falou: bom, tá na hora então da gente comprar um pra você, fazer essa categoria e tudo, né. E aí que veio a Santa Fé. Era uma égua de um caráter incrível, assim, né, graças a Deus ela ainda tá viva. Ela foi minha maior professora, assim, me exigia na hora que eu precisava, ao mesmo tempo me dava confiança. Ela me levou até o início das provas do 1,20 m, assim, foi muito, muito bacana mesmo. O outro, que chegou um pouquinho depois da Santa Fé, foi o Casulo. Casulo era um cavalo de mini GP na época que eu pulava 1 metro, então era uma estrela, assim, e meu pai apaixonou nele porque queria comprar o cavalo. Era um cavalo muito difícil, apesar de muito bom, e me ensinou muita coisa, assim, principalmente a ter garra. Eu ganhei muita coisa com ele, mas era muito difícil o cavalo pra mim na época, assim. Então eu tinha que ser muito precisa, ele não me deixava desistir, assim, porque ele me exigia muito. Foi um cavalo muito competitivo e que acho que foi o que mais me deu títulos. O quarto e mais importante é esse baixinho aqui que vocês estão vendo. Ele foi um pouco... Eu já estava saltando 1,10 m quando a gente comprou ele. Eu experimentei ele, né, que a gente chama de quando a gente testa um cavalo.
E o dono, eu acho que de tão bom que ele é, ele se arrependeu de vender. Então eu tive que tomar a gente teve que tomar a decisão de compra, né, até o dia seguinte, senão o cavalo não podia mais ser meu. Então foi realmente um voto de confiança ali, e aí a gente foi, arriscou, e ele, poxa, em uma semana eu fui terceiro lugar no meu campeonato paulista. Em um mês ele me deu o Campeonato Brasileiro, lá em Porto Alegre eu ganhei com ele, e em exatos 2 anos eu estava saltando o meu sonho, né, que era seguir as categorias de base, que a gente chama, saltando 1,40 m já como júnior. E até hoje ele me surpreende, assim, eu brinco que não me cansa, sabe, de surpreender. Tem a hora que você acha que já sabe tudo dele, ele vem lá e te mostra mais alguma coisa legal. A gente criou realmente um elo faz 6 anos e meio que eu tô com ele, e eu não tenho palavras pra ele, assim, ele é incrível mesmo. E a última é a Dream Girl. Ela chegou assim, eu nem experimentei ela chegou sem muita pretensão, era assim, pra gente ver se funcionaria comigo, ou de repente até podia ser uma moeda de troca num eventual cavalo. E ela, pelo jeito dela, foi me ganhando, e fiz muita coisa boa com ela. Quando eu passava algumas fases ruins com os outros cavalos e tudo, ela sempre estava lá, sabe? Sempre foi parceira. Ela é também, todos eles ali, não tenho como agradecer. O Zé, a gente costuma brincar que a gente tem uma relação, acho que de outra vida, assim, porque desde que eu cheguei pra ele, a gente se deu muito bem. Eu nunca fui, não ficava puxando o saco dele, mas ao mesmo tempo ele sabia o tanto de admiração que eu tinha por ele. A gente tem uma relação muito boa. Isso foi o quê? Foi final de 2009 que eu conheci ele, e até hoje, assim, ele é um paizão mesmo, assim, pra mim. Ele, além de ter me ensinado tudo praticamente que eu sei, né, de montar, ele que me fez, eu diria, que todas as conquistas, assim, eu devo demais a ele, fora admiração. Ele é realmente um espelho pra mim. E não só aqui no esporte, ele sempre foi. Eu era uma menina, né, novinha, quando comecei a montar com ele. Ele sempre teve esse lado de conselho também, tanto de lado familiar, de qualquer coisa, assim. Ele realmente, eu admiro demais ele pra mim é como parte da família mesmo. Faz muito tempo, né, que eu monto com ele, então a gente já se conhece muito bem, eu sei o esquema dele, a gente se acerta bem. Mas eu costumo dizer que eu desde pequena, né, desde que comecei a montar com ele, eu observava muito. Eu acabava de montar os meus cavalos ali e ficava ali na sede, ali no restaurante, e observava. Olhava ele montando um monte de cavalos, todos os cavalos, saltando, trabalhando, seja qualquer coisa. Eu acho que eu aprendi muito com isso. Fora, lógico, as milhões de dicas e tudo que ele me ensinou, as aulas, né, desde o plano até o salto. Realmente aquilo que eu falei de quando eu consegui realizar o meu sonho com ele, subir pro júnior. Se você parar pra pensar, em 2010 eu saltava 1 m. No meio de 2013 eu tava saltando 1,40 m. Então, assim, não foi só, lógico, ele teve uma parte importantíssima, lógico que eu me dediquei, os meus pais que investiram, mas se não fosse a base, assim, um mínimo de ensino, eu não teria conseguido, né? Então, é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter um respeito muito grande por eles, tentar aprender ao máximo tudo. Um detalhe que eles falam é primordial, assim, e eu costumo até falar que eu acho que eu nunca fui das mais talentosas mesmo, assim, tem aquele negócio natural. Então, sempre fui muito dedicada, vinha, montava, trabalhava, às vezes os cavalos dele mesmo, porque ele me deu a grande oportunidade de montar. Então, desculpa, é muito importante, assim, ele então, que é considerado
na minha opinião, o melhor do Brasil, ter a oportunidade de ouvir os ensinos dele, né? Não só ele, como tem também o pai dele, que tem uma tradição enorme no esporte, né? Então ele tem muito para passar. Até hoje, assim, apesar de todos esses anos, ele cada vez fala coisas que fazem a diferença, assim. Eu acho que é muito importante você ter alguém nesse nível, assim, e ter essa dedicação mesmo, o querer aprender é o mais importante. Você pode não ter, como eu falei, não ter talento, não ter o melhor cavalo. Se você quiser, é possível. Agora ele já tá, ó, está abusado já, né? Vem, me deixa um pouco. Essa primeira etapa, né, do hipismo, que muita gente faz, que é chamada de varinha do chão, é exatamente o obstáculo que você tem, só que a vara não está no gancho, não tem uma altura, né, ela é colocada no chão, principalmente para começar a aprender distância, que também tem que ter, o traçado, todas essas coisas que são a base, né, do nosso esporte. Depois começa a aumentar, mas assim, aquilo que você tem que aprender, o traçado, o ritmo, a distância, começa a ficar mais difícil quanto mais sobe e tudo mais, mas é muito importante para criança, principalmente. Isso acaba que até em treino a gente muitas vezes está ali trabalhando o cavalo sem salto e tem duas varinhas, uma linha assim no chão, e a gente passa para treinar número de lance, né, que é o galope do cavalo, e eu acho que é bem importante, sim, começar com calma e conforme tem que ser. O campeonato que mais me marcou realmente, lógico, por exemplo, teve o meu brasileiro de júnior, que eu não tive um resultado, mas que foi um sonho de estar lá, foi muito importante. Mas o campeonato brasileiro que eu ganhei com ele de jovens cavaleiros foi com certeza o meu maior título, o mais importante. Foi um mês, né, como eu falei, depois de eu comprar ele. Foi em julho isso, e no Campeonato Brasileiro a gente pode saltar 2 cavalos. Na época eu tinha 3, né? A Santa Fé, o Casulo e ele, que tinha chegado há pouco tempo, mas que já era com certeza quem iria pro Brasileiro. Ele e o Casulo, né? Que era mais competitivo. E a gente foi lá, e o Casulo era um cavalo rápido, assim, sempre foi, que eu tinha que estar sempre atenta. E ele, eu lembro, não esqueço, o primeiro dia de campeonatos era um negócio tão agradável, assim, uma coisa tão boa, que eu quase levei um ponto de excesso no primeiro dia por estar tão gostoso, assim, sabe quando você vai saltando e vai pensando em outras mil coisas, era tão agradável que o Zé endoidou do lado de fora e gritava pra eu ir, porque um ponto de excesso você perde um campeonato, né? Então, mas deu tudo certo, fizeram, e aí no último dia chegaram, se não me engano, 10 zeros. Que eu digo zeros, são as pessoas que sem penalidades, né? Que é quem faz isso, chega no último dia, e se tiverem mais de um zero, vão pro desempate, que aí sim conta o tempo, né? Nos outros dias é só importante ficar abaixo do tempo concedido. Eu cheguei com 0 pontos com ele e 4 pontos com o outro cavalo, que era o Casulo. E aí, desses 10 zeros que tinham, só eu e mais uma pessoa que fizemos 0 de novo, e aí a gente foi habilitado para o desempate, né? Quando acontece que não tem mais de 3 zeros, também existe o desempate para terceiro lugar, né? Que no caso eram os 4 pontos. Então eu estava habilitado tanto no desempate de 4 pontos com o Casulo, como no de 0 com o Horácio. E eu era Centra também em ordem de tempo no desempate, ordem de tempo do primeiro dia. Então eu era o último 4 pontos, porque ele era muito rápido, e eu era o primeiro 0. Então eu era um seguido do outro, e com certeza eles dão um tempo de aquecimento, né? Mas eu lembro que eu fui no desempate com o Casulo, e vinha de 0 assim até o meio pro final do percurso, e virei para um duplo, assim, virei bem e tudo, e naquele momento ele foi e me deu um refugo. Quer dizer, ele não saltou e me derrubou ainda por cima. E logo depois eu tinha que saltar ele, tinha o campeonato, né, E aí fui, desci, né, já tava no chão, lógico, aí saí correndo pra montar esse, naquela,
E a cabeça, né? Como é que vai? Você passa mil coisas, você fala, meu Deus, o cavalo que eu mais conhecia me deixou no chão, o que eu vou fazer e tal. E aí, lógico, eu tive todo o suporte deles, não esquece, aconteceu, bola pra frente, vamos. E aí eu montei ele e como não conhecia, não tinha como arriscar também tanto, duas pessoas, né? Então o meu planejamento foi fazer um 0 num tempo bom, não muito rápido, e se ela fizesse um tempo mais rápido que eu, paciência, né? Mas aí consegui fazer isso, fiz um 0, fiz um tempo razoável, e aí na hora que eu saí da pista, é aquela coisa, né? Muita felicidade, tudo. Outra pessoa ia entrar, eu fui pra longe, não gosto de assistir quando é assim, acho que a gente tem que evitar pensamentos ruins, né? Porque na hora, lógico, você torce pra você ganhar, mas todo mundo tá lá pra isso. Então, eu fui e pouco depois que eu saí da pista, a menina, coitada, teve uma infelicidade de que acho que talvez por causa do emocional, exatamente, ela se desconcentrou e caiu logo no número 1 do desempate. Então, pouco depois que eu saí, já que eu me afastei, eu nem vi. E aí já vieram todo mundo correndo, me abraçando, que eu tinha sido campeã. Nossa, eu já tinha sido campeã paulista, mas assim, um brasileiro nossa senhora, tem nem palavras. Só de lembrar da história é muito bonito mesmo. A gente costuma trabalhar um cavalo por volta de 1 hora, né? Cada um deles. Então, a gente monta eles 6 dias, né? Da semana, porque segunda-feira aqui o clube fecha. Então é o dia de descanso dele, muitas vezes ele ainda sai para caminhar, para não ficar só parado na cocheira, né? É o dia de descanso dele, dos profissionais, dos tratadores, de todos os funcionários. E acaba que é nosso dia também. Eu tô fazendo faculdade, né, então tô em época de TCC, tá aquela loucura, eu tô bem atarefada, mas assim, sempre tem o tempinho dele. Eu venho aqui, monto igual, como se estivesse pra mim, ele tem que estar na melhor forma que ele podia estar, independente do quanto eu tô competindo ou não. Ele tem que estar sempre procurando melhorar. Então eu continuo competindo, não com tanta frequência em sentido de viagem, por estar mais difícil por conta da faculdade e tudo mais, mas é isso, eu só vou, esse fim de semana mesmo, sábado eu vou saltar, a gente trabalha ele todo dia, não necessariamente salta todo dia, né, na verdade é o contrário, a gente salta muito menos, principalmente ele que já é, um cavalo maduro, já sabe que tem que ser, é mais para botar em forma mesmo, e a gente também é importante que a gente pratique, né, mas é mais resistência, o trabalho, né, que a gente chama, que é o plano ali, é muito importante. Ele é chamado brasileiro de hipismo, né, uma raça criada justamente pra gente aqui, pro hipismo, e ele é do Aras Agromen, o maior criador de cavalo de hipismo aqui do Brasil. O pai dele é importado, né? Não é um garanhão daqui, mas ele foi nascido aqui, então a raça é chamada brasileiro de hipismo. Ele, lógico, as raças da Europa, assim, são muito mais desenvolvidas, eu diria, tudo lá, né, na verdade. O hipismo é muito mais presente na cultura de todo mundo lá. Então, mas hoje em dia tem crescido muito a raça aqui no Brasil. A gente tem oportunidades também de trazer sêmen de garanhões de fora, garanhões que foram importantes, que tiveram filhos saltando a Olimpíada, e cada vez mais eu acho que está chegando, sabe? Está no caminho certo, assim. A gente tem um caso agora bem recente de um cavalo nascido aqui, criado aqui, e que teve um cavaleiro importantíssimo de fora que veio, gostou do cavalo, experimentou e está levando embora. Então eu acho que é um passo muito grande e quem sabe um dia a gente chegar nesse nível deles, né? Eu acho que, graças a Deus, eu até tenho que agradecer que eu nunca tive uma grande tristeza mesmo no esporte. Eu acho que decepções, sim, seria a palavra certa. Eu acho que a maior que eu tive, quando eu falei esse negócio de categoria de base, né? Eu fiz um meio ano de júnior, né, que eu falei, que é 1,40 m,
subi no meio do ano direto para o brasileiro, praticamente. Consegui fazer, só que logo no ano seguinte, por conta da idade, eu tinha que mudar para outra categoria que era Young Riders, né? Que aí já é 1,45 m, último dia do brasileiro 1,50 m, e é uma categoria muito forte. Pra mim, que tive pouca experiência, pouco tempo, né, na verdade, assim, se eu tivesse tido um ano a mais, por exemplo, talvez seria mais fácil, mas não que seja fácil, né, mas eu tive que subir muito rápido e é um esforço muito grande para ele também. Ele é um ótimo cavalo e tudo, mas a gente teria que estar na melhor forma, assim, o mais impecável possível. E tanto que nesse ano, que foi 2014, meio que eu tinha esquecido de saltar o brasileiro. E aí um pouco antes eu saltei um mini grande prêmio lá em Curitiba, que estava muito grande, estava muito difícil, e eu fiz uma falta assim muito besta numa prova que teve pouquíssimos zeros. E quando eu saí da pista, que o Zé virou pra mim e falou assim: se você continuar montando desse jeito, é possível chegar no brasileiro. E, nossa, aquilo, né, eu cheguei aqui, pedi pra todo mundo que podia pra me ajudar, trabalhei, me esforcei e tal, e fiz uma última prova antes do brasileiro, que foi o meu passaporte, né, que eu montei bem, o cavalo saltou bem, e então eu fui no brasileiro. Fiz o primeiro dia impecável, muito bom, e aí fomos pro segundo dia, né, e eu tava muito concentrada, vinha de um preparo muito bom, e montando muito bem, particularmente, eu admito que naquela eu tava tudo pra dar certo. E aí, por uma coisa talvez do acaso, ele não estava talvez no melhor dia dele, ele me deu 2 refugos numa vertical que julgo ser o obstáculo talvez mais delicado, mas não o mais difícil, que exige o maior esforço do cavalo, né? Então, aquilo ali, a gente é eliminado quando leva 2 refugos, né? E sair do campeonato desse jeito ali, um negócio que eu batalhei tanto e, enfim... Eu não culpo ele, porque também sem ele eu não teria chego lá, né? Mas foi uma decepção muito grande pra mim. Ai, ai, Horácio. Acho que não especialmente, assim, eu posso dizer que não tem um sonho que eu... com todos os detalhes. Mas é um negócio que é muito presente na minha vida, né? Eu respiro isso aqui, então sempre tem. Pode ser uma competição, seja até, na verdade, não necessariamente os cavalos, de você estar numa hípica, estar com os amigos que a gente forma aqui, né? As pessoas que a gente conhece que tem uma aliança, ou até de simplesmente um cavalo ali. Mas é difícil que não tenha, na verdade. É muito comum eles estarem na nossa vida, nos nossos sonhos, em qualquer coisa. Com certeza o clima influencia, talvez não tanto assim, mas em dias de calor, os cavalos cansam mais, como a gente, assim. Dias de frio eles têm mais energia, essa é uma... Calma aí, começa de novo que ele tá... Chega, Horácio, ei, você tá muito chato. Ei! Deixa eu ficar com essa mania de morder agora. As estações, assim, os climas, eles realmente influenciam, né? Talvez não seja tanto, mas com certeza tem que ficar de olho. Um dia mais frio, o cavalo geralmente tem mais energia, né? A gente fala, eles estão mais dispostos. Os dias mais quentes, eles cansam mais rápido. Então, é muito importante que a gente esteja ligado nisso e ter o sentimento de perceber como é que eles estão. Às vezes é necessário até dar uma vitamina, algum estímulozinho assim para eles quando tá muito quente, um lugar mais quente, um dia de prova, às vezes você pega 3 dias seguidos, os cavalos cansam mais, então a chuva com certeza, apesar de ser bem difícil das pessoas, das provas serem interrompidas por causa de chuva, a menos que seja muito forte, mas tem influência assim, eles às vezes mais escorregadio o piso, a sela fica mais escorregadia também, a gente tem que fazer mais força. Não é o fator principal, mas é importante sim. Tudo na verdade aqui é detalhe, né? A gente tem que ficar
prestar atenção, às vezes mudar o tipo de estratégia, mudar o tratamento, é diferente. Eu tinha uma mania muito ruim quando mais nova, que era não tomar café da manhã. Apesar de que falam que é a refeição mais importante do dia, né? Eu preferia dormir um pouquinho mais do que tomar o café da manhã. Mas hoje em dia eu me forço um pouco a tomar. Geralmente é um suco, um lanche, assim, tostex, assim, pão de forma, queijo, peito de peru e pronto. Não tem muito segredo, não. Um pão na chapa, às vezes quando passo numa padaria, é isso. A minha mãe sempre foi muito mais ligada nessa coisa de escola, assim, tanto comigo quanto com meu irmão. Então, é lógico que eu não lembro direito quem me ensinou a ler, mas provavelmente foi ela, professora da escola, mas ela sempre incentivando muito em casa, assim, livro e com tudo, né? Desde também da leitura, escrita, matérias, sempre que precisei estudar, ela foi a minha maior incentivadora, não só nisso, né? Primeiro acho que a gente tem que agradecer, né? Agradecer pela grande oportunidade de ter o convívio com esses bichinhos incríveis, nobres, e porque realmente a gente é uma minoria. Agradecer a todos os envolvidos, né? Às vezes a gente vê ali na prova o cavaleiro e o cavalo, um bom resultado, e não vê os bastidores, né? Os tratadores, que são de extrema importância, os veterinários, o pessoal que treina aqui, os pichinhos, os professores, todo mundo, todos os envolvidos, os pais, né, muitas vezes, são muito importantes. E eu acho que é um esporte muito bonito e que ensina muita coisa. Ele, assim, você leva uma lição para a vida. Ele te ensina a ter dedicação, a ter persistência, né, porque é um esporte que, querendo ou não, você mais perde do que ganha, né, mas te traz muitas coisas boas. Não tenho nem. Se você tiver a oportunidade, vem montar, vem experimentar. É fora de série mesmo, um esporte lindo. É um dos poucos que a gente compete de igual para igual, né? Homens e mulheres. É o único que a gente tem o prazer de ter um ser vivo envolvido. Então E mantenha a humildade sempre, né? Dedicação, humildade, você querer, você vai em qualquer lugar.